Continuando aqui, nós vamos para o diagnóstico arterial mesentérico. Então, as indicações, né? É isquemia mesentérica, aneurisma mesentérico e sangramento gastrointestinal, né? Então, esses são os principais. Então, mais uma vez, né? O imagineamento em não invasivo pode ser necessário, né? Previamente, antes de fazer esse procedimento, tá bom? Então, pronto, vamos lá. Então, como vai ser os protocolos? Vai ser a ortograma lateral, né? Então, as artérias viscerais originam-se, né, na parte anterior da aorta e a ortograma AP, que vai ser o adicional. Pode ser necessário para demonstrar a integridade das artérias superiores distais, tá bom? E aqui nós temos as imagens, né? Então, a gente consegue ver aí, ó, vindo aí do pâncreas, fígado, né, estômago. Então nós temos aí a imagem como ela tá e temos aí o desenho para identificar cada uma, tá bom? Então, depois vocês podem estar dando uma olhada que nós já falamos sobre ela na aula de anatomia 2, tá bom? E aqui nós temos a tomografia, né, a angiotomografia das artérias renais e mesentéricas superiores, né? Então aqui está aparecendo direitinho, né? Tanto a parte renal como, né, a parte mesentérica superior aí, né? Agora vamos falar do diagnóstico arterial das carótidas, né? Então, principal aí, como vocês podem ver no texto, é AVC e ataque isquêmico transitório, tá bom? Então, normalmente é utilizado novamente imagem não invasiva, ultrassom, ressonância e tomografia, né? A angio-RM, SA-RM e a ATC que vocês estão vendo é a angio-RM e a angio-TC, né? Que são que as o contraste que a gente foi falado mais cedo, né? Para a gente ver as artérias e as veias. Então, os protocolos vão ser em arco aórtico, né? De oblíquo anterior de 30 graus, carótida, API lateral, carótida interna extracraniana, API lateral e a carótida intracraniana, API lateral e vertebral, API lateral, tá bom? E aí nós temos aí a imagem mostrando, né, o aneurisma da artéria carótida interna, próximo à base do crânio, que vocês podem ver aqui, ó, ela todinha aqui, né, nessa bolotinha aí que a gente vê na imagem. Então a gente tem ali uma angiografia pré-operatória dos troncos supraórticos, evidenciando estenose significativa na origem das artérias carótidas comum esquerda e subclávia. Ó, a gente pode ver aqui, né, a estenose, né, mostrando aí através das setinhas, tá bom? Então nós temos aqui a resposta dos exercícios, né, que vocês podem estar conferindo depois, né? E a gente vai para uma das que é mais solicitada hoje em dia, né, que é a angioplastia e colocação de stent, tá bom? Então a angioplastia e a colocação de stent são técnicas dos pilares da radiologia intervencionista, com ampla aplicações vasculares, tá? Então essa parte aí é bastante solicitada, principalmente em hospitais de urgência e emergência, tá? Então ele está falando ali que essa técnica utiliza um minúsculo balão na ponta de um catéter, que é insuflado dentro da artéria, que está obstruída com placas de gordura e sangue, além de uma mini tela de aço, que foi o que eu falei para vocês mais cedo, né? Chamada de stent, que aberta facilita o fluxo sanguíneo, tá? O procedimento é utilizado, né, nos Estados Unidos desde 1983, tá? E depois começou a ser passado para o mundo, tá? Então a gente tem aí, ó, mais ou menos como funciona. A gente vê ali, ó, a artéria com a placa de colesterol obstruindo parcialmente a passagem do sangue, né? Então o catéter vai passar por ali com o balão, stents fechados, que é introduzido até o ponto da obstrução. E aí vai ser dilatado esse balão
para ele esmagar a placa de colesterol contra a parede da artéria, né? E depois o catéter e o balão são removidos e o stent permanece no local impedindo a reobstrução, tá bom? Então, esse tipo aí, né? Aqui está mostrando, né, que o cateter é introduzido pela femoral, tá? Existem vários tamanhos, existem vários modelos, várias espessuras, tá bom? Então, geralmente é pela femoral, mas já existe pela braquial, já existe por várias outras artérias a introdução desse catéter, tá bom? Então, tem mais um exemplo aqui, né, ó, em inglês, né, que vai passar por lá, vai tufar novamente, vai ser retirado, vai ficar só o stent, tá bom? Cateterismo cardíaco, também conhecido como cinecoronografia ou angiografia coronária ou estudo hemodinâmico, né, que ele já faz parte dos exames eletivos, tá? Então serve para confirmar a presença de obstrução das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco, especialmente quando está sendo programada uma intervenção, né, que no caso é a angioplastia, tá? Então, e em situações de emergência para determinar a exata localização da obstrução que está causando o infarto agudo do miocárdio e planejar a melhor estratégia de intervenção. Tá? Então, a gente faz isso daí, né, quando, né, a gente precisa realmente fazer nessa parte do miocárdio, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as imagens vascular não invasivas, né? Então, a gente vai falar aqui a primeira, né, a ultrassom vascular, na qual ela pode mapear a parede do vaso, o fluxo em seu interior, estruturas e fornecer imagens em plano. O Doppler colorido fornece informações sobre fisiologia que nem sempre estão disponíveis em outras modalidades, né? As utilizações são intervenção guiada por ultrassom, avaliação de aneurisma de aorta abdominal e avaliação de pacientes com patologias na artéria renal, tá? Angiotomografia computadorizada. Então, desde 1990, né, é utilizado, mas alcançou um grande avanço depois do advento da tomografia multislice, com a aquisição de imagens volumétricas e reconstrução de imagem. Então, isso aí quer dizer que as principais vantagens, né, são a disponibilidade do uso do método e a interpretação mais simples, né? Então, como a tomografia é bem mais fácil de ser achado que uma ressonância, né? Então, e é mais rápida também, né? Tem essa vantagem. Então, ela tem uma certa vantagem ainda sobre a ressonância magnética, porque a ressonância magnética, a desvantagem dela é o tempo, né? Então, fica muito difícil de uma ressonância magnética num local de urgência e emergência. Então, como você já sabe, a ressonância magnética é no mínimo 25 a 35 minutos de exame, tá? Já a tomografia dura aí, um procedimento desse aí, de máximo aí 20 minutos, né? Vamos chutar por alto, né? Extrapolando, né? Então, que às vezes isso aí, em máximo 10 minutos, o paciente já está saindo com a angiografia toda feita, tá? Então, dependendo do aparelho de tomografia, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma reconstrução, né, de tomógrafo e tem um exercício para vocês já irem realizando, tá? Angiorressonância magnética, né? Então, tem cada vez mais utilizada como método de estudo vascular, principalmente pelas importantes vantagens de ser um método não invasivo e que dispensa o uso do contraste iodado, potencialmente alérgico e nefrotóxico. Então, com a evolução da ressonância, né, a gente conseguiu a técnica, né, de anjo RM tridimensional com contraste, né, que é mais refinado ainda, até porque vocês sabem, né, que a ressonância magnética é o apogeu, né, da radiologia. Então, se não aparecer na ressonância, não aparece mais em nenhum lugar, né? Então, ela é bastante solicitada, né, em pacientes não tão urgentes assim, ou pós ou pré-operatório, pré-intervenção, tá? Então, a gente tem aí a ressonância magnética, tá bom? Então, vamos parar por essa parte, né? Então, a gente tem aí até a ressonância magnética para a gente estudar. O resto é para vocês lerem depois, mostrando um pouquinho mais dos exames que foi falado neste
nesta aula aqui. E a parte dos efeitos da radiação, que a gente já falou bastante ali mais atrás, tá bom?